Bom, como falei pra Vicky e ela falou pra vocês, né? É a minha primeira vez na vida pregando, mais do que 5 minutos. Mas pra quem não me conhece, meu nome é Raul. Algumas pessoas me chamam de André, não sei de onde que isso veio. Não, é que meu nome é André Raul. Mas, né, eu tô aqui na estação há alguns anos, desde o final de 2022. E, cara, tem sido só bênção. Eu amo essa igreja demais, assim. Tenho muito, muito carinho por esse lugar, muito carinho por cada um de vocês. Fico muito feliz por todo mundo estar aqui, inclusive quem me prestigiou, veio visitar. E, gente, a gente tá no final da nossa série sobre as virtudes cristãs, né? A gente viu no nosso primeiro sermão que existem basicamente 7 grandes virtudes, 3 que a gente chama de teologais, né? Que é a fé, a esperança e o amor, como o apóstolo Paulo fala em uma de suas cartas. E a gente tem as outras 4 que são cardeais, né? A prudência, a justiça, a coragem e a temperança. E a partir dessas, tantas outras surgem, né? E o ponto das virtudes é nos tornar mais parecido com Cristo. São hábitos que a gente adota e que vai nos tornando mais parecido com o nosso Senhor. A gente tem aprendido a ser sábio, a ser justo, a ser moderado, como Cristo foi. E hoje a gente vai aprender a ser corajoso, como Cristo é. E esse é um tema difícil para mim falar, porque eu me considero uma pessoa muito pouco corajosa. Eu tô tremendo todo aqui, gente. Mas, quando a gente pensa em coragem, a gente geralmente pensa numa figura meio heróica, né? Aquela coisa firme, aquela coisa constante. Alguém que enfrenta a adversidade com um sorriso no rosto, sem medo. E a questão é isso que coragem significa para um cristão, sabe? O que significa ser corajoso como Cristo? Para isso eu queria que a gente fosse pro evangelho do dia. Isso me surpreendeu. Quando eu estava preparando o sermão, eu já tinha em mente mais ou menos alguns textos que eu queria trazer. E aí eu fui conferir e calhou coincidentemente de que o lecionário do dia era um desses textos. Então eu quero ler com vocês o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo por São João, a partir do capítulo 15, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria esteja completa. Este é o meu mandamento, que vós ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, fui eu quem vos escolhi e vos designei, para irdes e produzirdes frutos, e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. O que vos mando é isto, que vos ameis uns aos outros. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Gente, esse evangelho é lindo. É provavelmente um dos meus trechos favoritos do evangelho. E ele tem tudo a ver com coragem. Porque coragem tem a ver com agir de acordo com o coração. Você vai olhar a etimologia da palavra e coragem vem mesmo de cora, de corde, de coração. E é de lá que saem os nossos afetos, os nossos ímpetos, né? O que nos move vem do nosso coração. A coragem cristã é uma coragem que imita a de Cristo. Então a gente deve buscar ter o coração de Cristo. E o coração de Cristo é esse, é um coração de amor. Então, né, voltando, quando a gente pensa em coragem, a gente pensa naquela figura firme, constante, e isso não está errado. Mas a gente tem que ver isso dentro da nossa realidade enquanto cristãos. Dentro dessa realidade de gente que está tentando viver o evangelho, que está seguindo e imitando Cristo. A gente percebe que a coragem ela aparece muito em 2 tipos de circunstância. É quando a gente tem que buscar o bem, mas é difícil, ou a gente tem que rejeitar o mal, mas é difícil. A coragem
ela não é uma virtude para desvirtuar as outras. As virtudes não podem fazer isso. A coragem não anula a prudência, não anula a moderação, não anula a justiça. Ser corajoso não tem nada a ver com ser impulsivo, ser imprudente, briguento, aventureiro, ficar fazendo o que dá na telha. A coragem está em fazer o que deve ser feito, independente das dificuldades. É quando a gente entende isso que a gente começa a entender as palavras de Jesus. Ele disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Cara, guardar os mandamentos de Cristo é difícil. O próprio Cristo fala isso. Em Lucas 9, Jesus fala: olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. Cara, sabe quando a gente lê a crucificação de Jesus, tem uma caminhada entre o julgamento dele e a crucificação dele no Gólgota, e a vida cristã é aquele trechinho. A gente está sendo chamado a viver aquele trecho todo dia por Jesus. É algo difícil, e a gente precisa de coragem para encarar isso. A gente precisa de algo que reforce a nossa vontade, a nossa disposição para fazer isso. Porque isso é muito contrário ao que a gente quer, né? Seja pela razão ou pelas nossas emoções, a gente não tem muita disposição para sofrer. A gente, às vezes, vai justificar: não, isso daqui, se eu fizer isso, vou cansar, eu não vou conseguir trabalhar direito, eu vou ficar muito exausto, isso vai me fazer um mal-estar, eu não vou fazer isso. Ou então, no nosso ímpeto, a gente só sente assim: cara, não quero, não gosto, não vou fazer. Mas a coragem vem justamente nesse momento, para fazer a gente realinhar isso e a gente seguir os nossos ideais cristãos. E esse é o pontapé do que eu tô chamando da jornada para a gente adquirir a coragem. O nosso ideal. Por que a gente tem que ser corajoso, afinal de contas, né? Por que a gente quer ser como Cristo se é para ser tão difícil assim? Se é para sofrer, por que eu quero isso? Esse porquê é sempre uma pergunta que aparece, né? A gente tá sempre querendo saber os motivos e os porquês. E é engraçado, achei até uma frase favorita de um cara aí, a frase de um cara que é favorito de muitos crentes, o Nietzsche, que ele fala assim: quando se tem um porquê, qualquer como, pode se suportar. E é fato, né? Às vezes a gente enfrenta uma situação e quando a gente sabe por que ela tá ali, ela se torna mais suportável. E o que Jesus fala é o seguinte: como meu Pai me amou, assim eu vos amei. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Cara, é o amor de Jesus e a alegria que vem com ele que vai ser o nosso porquê, que vai ser esse ideal que valida e nos leva a empreitar nessa jornada. Eu gosto muito de meditar nisso, porque, cara, o amor, ele pega o que é essencial e transforma ele para além daquilo, né? Quando você olha para o mundo, para a criação de Deus, cara, isso tudo é fruto de graça. Toda a beleza que a gente contempla nas grandes paisagens, nos menores detalhes, tudo isso é fruto de amor. Não precisava ser assim. Podia ser só, sei lá, tudo cinza, tudo sem cor, tudo sem cheiro, sem sabor. Tudo podia ser sem graça, sem alma. Mas não, Deus é vida, Deus é amor. E Ele inunda toda a paisagem com quem Ele é. A gente pode desfrutar do bem que Deus traz através do seu amor quando a gente descansa, quando a gente dorme, quando a gente encontra com os nossos amigos, quando a gente toma um cafezinho muito bom. A gente está sempre desfrutando do amor de Deus que molda a realidade. E essa realidade também é onde Cristo se insere para nos salvar. O amor do Pai molda Cristo e Cristo nos molda. Ele nos chama a coragem. É a partir disso que a gente encontra no amor algo que vale a pena. Essa é uma expressão divertida da nossa língua, né? Vale a pena. A gente diz, tal coisa vale a pena. É dizer que tal coisa vale o sofrimento, vale o castigo, né? Vale a pena. Vale o que eu vou ser condenado por isso. O amor vale a pena. E aí, uma vez que a gente está preenchido de amor, a gente está decidido, então, a gente sabe que a gente tem que buscar a coragem, agora a gente só precisa descobrir como que a gente faz isso. E aí a gente vai para o nosso meio do caminho, para o meio dessa jornada. A gente precisa de algo para nos levar além do ímpeto. E aí a gente olha com fé para Deus. E nele a gente encontra a nossa fortaleza. É isso que os Salmos falam para a gente, o Salmo 43.
E fortaleza é uma palavra divertida, porque ela é o outro nome dessa virtude, né? A gente pode chamar de coragem ou de fortaleza. E se a coragem... na minha cabeça, a coragem tem mais aquela coisa do ímpeto de ir e fazer, mesmo que seja difícil. E fortaleza é aquilo que a gente resiste, mesmo que seja difícil. Então essas duas palavras têm que andar com a gente. Em Deus, pela fé, a gente acha um lugar seguro, a gente tem certeza e proteção. A gente pode confiar nas promessas do nosso Deus, confiar que o amor é real e caminhar por ele. Paulo escreve: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores pela virtude do que nos amou. A gente vai sofrer, a gente pode sofrer muito e nós sofremos de fato, especialmente quando a gente decide ser crente. Mas a virtude do que nos amou nos torna mais do que vencedores sobre todas as coisas. Crentes em Deus, nós podemos caminhar, porque mesmo no vale da sombra da morte, não estamos a sós. Com o ímpeto do amor e por meio da fé, a gente então consegue chegar no clímax da nossa jornada, no ponto mais alto, que é o sacrifício. Ninguém tem amor, maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Vós sois meus amigos. Essa é a palavra de Cristo. Ele nos chama de amigo. Isso é uma coisa maravilhosa, né? A gente tem um Deus que encarna, que entra por esse mundo que ele fez e nos chama de amigos. Não mais servos, amigos. E a maior demonstração do seu amor é dar a vida por nós. Ele ainda não tinha nesse momento, mas ele já estava preparando os discípulos para isso, ele já estava apontando para isso. E ele declara: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus ele podia ter repetido o que ele já tinha dito. Ele podia ter dito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele já não está mais se limitando ao nosso próprio auto-amor ou qualquer senso de autopreservação e cuidado que a gente tem. Não, ele está apelando para o próprio amor dele. Aquele amor que se doa por completo e que leva até a morte. Não há como fugir e não temos por que querer fugir. Devemos amar como Cristo amou. Isso é amar até morte. Amar o outro requer fazer coisas boas e difíceis, e fugir de coisas ruins e também difíceis. E por isso que a coragem se faz necessária, e por isso que ela se manifesta tanto na nossa fé. Quando nós agimos de acordo com o coração de Cristo, nós amamos. E quando nós amamos, nós somos corajosos. Ser corajoso, de modo prático, implica em algumas coisas. A gente precisa deixar de lado um pouco do nosso egoísmo, da nossa mesquinhez, do pensar em nós primeiro, para colocar o outro nesse lugar. A gente precisa se doar, sabe? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu li uma passagem que falava sobre a gente não ser só suportes um para o outro, não só apoiar uns aos outros, mas a gente buscar estar nessa posição, da gente se sujeitar mesmo, da gente estar ali procurando alguém para que a gente possa apoiar. Ser corajoso quer dizer que a gente vai precisar, em alguns momentos, buscar o perdão. E buscar o perdão é difícil, porque quando você errou, é ruim assumir a culpa. Mas você vai precisar. E você vai precisar perdoar também. Você vai ter que estar disposto, estar pronto a perdoar. Porque também confiar de novo, deixar para lá, esquecer, mandar para o mar de esquecimento as dores que as pessoas te causaram é difícil. Devemos ser generosos com o nosso tempo, com os nossos recursos, com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho. Cara, a gente tem tanta coisa, né? E aí a gente precisa entregar isso para os outros. É difícil. Então sejam corajosos. A gente tem que deixar de lado o nosso comodismo, a nossa moleza. A gente precisa ser firme naquilo que é mais importante. A gente tem que servir. A gente tem trocentas oportunidades aqui nessa igreja para servir. Tá sempre faltando gente e tá sempre gente trabalhando. É incrível, né? A gente é tão pequenininho, como é que tem tanto trabalho assim? A gente tem que ser... A gente tem que ser não só reativos, mas proativos também. Levantar a bunda da cadeira mesmo. A gente tem que buscar desenvolver os dons e talentos que Deus nos deu. Cara, Deus te deu capacidade para fazer coisas. E você tem que exercitar isso. A gente tem trocentas chamadas de atenção para isso. A gente tem que viver uma vida de igreja, familiar, acadêmica, de trabalho,
que é preocupada com o outro e com a excelência do nosso serviço. A gente tem que amar o outro e amar da melhor forma, porque é assim que Cristo nos ama. A gente tem que superar o medo. E superar é diferente de não sentir. Eu fiz questão de escolher essa palavra, superar o medo, porque superar é passar por cima, é ser maior. A gente tem que fazer diferente do que o medo espera. Eu vou ser bem sincero, porque essa semana eu recebi um papelzinho falando que minha vontade de estar aqui é muito baixa. Eu tenho medo de estar aqui. Mas pela coragem, pela graça, pelo amor, a gente vem aqui e faz essas coisas. A gente tem que perseverar quando a gente acha que não vai dar conta. E a gente tem que lutar para fazer a diferença. A gente tem que encarar de frente aquilo que nos amedronta. Eu vi em algum lugar essa semana nas redes sociais uma frase tipo assim: você tem que fazer algo? Vai lá e faz. Tá com medo? Faz com medo, mas faz. E quando a gente está lidando com medo, a gente tem sempre uma oportunidade para olhar para o sacrifício de Cristo. Ele fez, não sem medo. Ele chorava, ele agonizava, ele queria que o Pai passasse esse cálice dele. Ele não fez sem medo, mas ele confiou no Pai e ele fez por amor. E é esse o nosso chamado, para amar como Cristo nos amou. Junto com a coragem, a gente desenvolve outras virtudes também. A constância, a paciência, a generosidade. A gente não vai conseguir viver esse processo, essa jornada de adquirir a coragem de uma vez. Então a gente precisa começar pequeno. E aí que entra a constância. A gente tem que celebrar as pequenas vitórias, as pequenas coisinhas. A gente tem que estar atento. Cada obstáculo é uma oportunidade de fazer um pequeno degrau para a gente se tornar mais corajoso. A gente não vai conseguir fazer grandes atos de coragem de uma vez, mas a gente vai conseguir pouco a pouco. A gente precisa de paciência. E paciência é a arte de padecer, é a arte de ir se matando aos pouquinhos. É ser paciente no trânsito, com a família, com as crianças quando faz birra, com um amigo quando ele tá enchendo o saco. É ser paciente nas pequenas coisas. É lembrar e se colocar no lugar do outro. É se preocupar e estar disposto a morrer, a abrir mão, a deixar de lado. A gente precisa ser generosos para nos doar por inteiro, para abrir mão de nós. Porque generosidade é isso. É se doar. Deus se doou por nós e agora a gente se doa uns para os outros. Eu queria apontar para aquela imagem ali, por um momento. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu li uma história de um cara chamado José Maria. Ele era tipo um reitor de um lugar, né? É um pouco mais complicado que isso, mas eu também não entendo, então vamos deixar assim. E ele recebeu uma estátua grega, romana, assim, né? De um magistrado com a toga, só que ela estava sem cabeça, sem mãos e com algumas falhas, assim. E ele falou, olha, coloca no pátio, sem nada, sem revestir, sem tentar consertar, deixa ela lá. E eu vou pensar em alguma coisa para colocar lá. E aí ele coloca uma frase que está escrita em latim, eu não vou ler o latim, mas a tradução é: não há varão forte que trabalhe por Deus, cujo ânimo não cresça perante as dificuldades, ainda que, vez por outra, o corpo se rompa. O chamado das virtudes é o chamado para imitar a Cristo. E o chamado da imitação de Cristo é de amar uns aos outros até que o corpo se rompa, até a morte. E em tempos de Páscoa, né, que a gente está caminhando para o final dela, mas a gente ainda está na Páscoa, a gente é lembrado de que só quem morre pode ressuscitar. Portanto, tenhamos coragem de morrer amando, imitando a Cristo, para que a gente ressuscite no seu reino de paz e justiça, o reino de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui mais uma vez. Muito obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor se compadece das nossas fraquezas, dos nossos limites. Pai, o Senhor sabe como nós somos, sabe das nossas virtudes e dos nossos vícios, sabe de onde que nós precisamos ser trabalhados. O Senhor é um Deus amoroso, generoso, paciente, que se transborda diante de nós e sobre nós, e que nós temos como objetivo de nossa vida imitar. Senhor, nos ensina a ser como Tu és.
transforma o nosso íntimo e que nós nos apoiemos com fé em Ti e cheios do Seu amor, possamos nos sacrificar corajosamente, encarando as situações difíceis com fé e esperança. Nós pedimos mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém.